Olá pessoal, no Amigovski, o podcast de hoje, eu trouxe a Ingrid Fabiani. Ela é pós-graduada em saúde estética e o papo vai ser a ditadura da beleza. Vocês não perdem para esperar, o papo está muito bom, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui, estou aqui no nosso Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski, estou aqui, como eu falei para vocês na abertura dessa matéria, com a Ingrid Fabiani. Como eu sei que vocês vão gostar desse vídeo, eu peço de antemão que compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga também a Ingrid no Instagram dela, ela vai daqui a pouco passar a informação dela, mas a Ingrid estava aqui batendo papo com ela antes de começar e comecei a descobrir um monte de coisa, né? Porque ela tem um espaço que eu frequento, então eu já conheço você dos corredores, né? Do Olá, que tal, como é que tá, mas comecei a te conhecer, fiquei encantado com o que eu estou falando com você, com o que eu estou vendo a tua forma de pensar. Eu queria que você faça um pouquinho de você e que você se apresentasse. Você tem pós-graduação na área. Sim. E a tua missão é meio que combater essa ditadura da beleza. Como é que é isso, Ingrid? Então, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, estou muito grata de estar aqui, muito feliz inclusive, e de poder falar um pouco dessa missão, Sim, que é trabalhar com a beleza, principalmente da beleza feminina. certo. Então, eu quero falar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Ingrid Fabiani, sou empresária há 17 anos na área da beleza, né? Na verdade, há 25 anos eu comecei a minha trajetória, há 17 anos como empreendedora, administrando um espaço, né? Que tem dois espaços, um é no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, e outro no Jardim América, né? Então, nós começamos ali, e quando eu comecei há 25 anos atrás, na minha carreira, né, de esteticista, eu comecei como técnica no Senac. Olha só. Né? E me apaixonei. Mas para eu começar, doutor Edmilson, foi através de uma dor. É mesmo? Dor mesmo? Dor física? Não, uma dor, uma necessidade. Sim. Uma necessidade de poder, de ter que sair da caixa. Entendi. Geralmente a gente começa algum empreendimento ou alguma profissão porque ou a gente tem uma necessidade ou a gente tem um sonho. Sim. E propriamente dito não era um sonho, era uma necessidade. E eu tive que sair da caixa naquele momento. Você trabalhava com o quê? Eu era dona de casa. Dona de casa. Dona Tem de 3 casa. filhas, né? 3 filhas. Eu vi aqui de 26, 29 e 11 anos. Exatamente. Então, ali eu tive que sair da caixa por uma necessidade e quando eu entrei dentro daquele curso, eu me apaixonei. E aí fez no Senac, na época. Há muitos anos atrás, né? 25 anos atrás, mais ou menos, em 98, por ali. E ali eu comecei a minha trajetória, quando eu me apaixonei por essa área. E assim, você se apaixonar por aquilo que você faz, não tem como dar errado. Não tem não. Não tem como dar errado. Eu, quando me formei em medicina, eu achava surpreendente o fato de eu fazer o que eu gostava muito, aprender muito todos os dias e ainda ganhar dinheiro com isso. Eu achava fantástico. Eu dizia assim, eu prefiro ser médico a trabalhar. Eu prefiro dar aula a trabalhar, como se isso não fosse trabalho, é trabalho. Só que é tão prazeroso que às vezes confundia um pouquinho o entretenimento com a profissão, com a atividade, que eu acho que isso é o ideal, quando você consegue, fica mais feliz, né? Unir essas duas coisas. Essas duas coisas. Você é missionária também da Assembleia de Deus Missionária. Como é que, porque assim, eu vejo muito a questão da religião, às vezes, se voltar para as questões espirituais e nem sempre cuidar dessa aparência, dessa parte de estética, que é uma coisa que se eu fosse botar distante, parece não do mesmo universo. Como é que você transita nessa questão? Só que quando eu entrei, né, vamos dizer assim, não vou dizer para a religião, mas quando eu me converti ao Evangelho de Cristo, na verdade, eu já era esteticista. Já era esteticista. Entendi. Então, assim, porque a questão da religião é tudo aquilo, o sinônimo de religião é tudo aquilo que te liga a Deus, né? E o Deus que você escolher. Sim. Então, eu sou cristã, né? Eu já era esteticista nessa época, foi quando eu tive que sair da caixa, a primeira vez, porque eu era, como eu falei, era uma dona de casa, cuidava das minhas filhinhas e estava tudo bem, e por uma dor, uma necessidade,
eu fui para essa área e amei. Quando você fala 25 anos, tinha uma menina de 4, menos de 1 e outra Isso, não, era nascida. Então, assim, para uma mulher naquela época, Poxa inclusive, foi bem difícil. Sim. Né? Já era difícil por eu ser uma pessoa que não tinha ainda uma profissão, eu tive que entrar numa nova profissão, porque eu era de uma área totalmente diferente, administrativa, e eu parei para ter as minhas filhas, e isso é interessante. Você, mulher, que está aí precisando, necessitando, ou até mesmo pensando em transitar, não pense 2 vezes. Se isso arde dentro do seu coração, vá, que vai dar certo. E você começou fazendo o quê como esteticista, como técnica nessa época? Como assim? Não entendi. Qual era o tipo de intervenção que você já fazia nessa época? Então, nessa época, a estética, ela era ainda muito, vamos dizer assim, manual. Sim, mudou muito de lá para cá. Mudou de lá para cá, graças a Deus mudou bastante. Então, assim, eram os trabalhos mesmo mais manuais, mas já havia essa questão da cosmetologia, dos entendimentos dos ativos, aromaterapia, muita coisa que hoje a gente voltou, inclusive, a utilizar, né? Eu nunca parei, mas hoje parece que a estética está voltando aí, a área da medicina, enfim, voltou a usar, a ter um olhar mais para o natural, né? Que são os fitoterápicos, são os óleos essenciais. Agora, a sua pergunta com relação à religião, que é contraditório, eu não vejo assim porque... Não é contraditório, não. Não acho que é contraditório, não. Eu acho, assim, 2 mundos muito distantes. Assim, eu vejo, às vezes as pessoas se voltam para a questão da estética e esquecem um pouquinho a questão da religião e vice-versa. É uma percepção minha. Eu vejo, assim, às vezes pouco cuidado com um aspecto, entendeu? Assim, pode ser até um preconceito, mas assim, é uma visão que assim, eu vou dizer quem está ligado ao mundo e está fazendo, e não é assim, não tem que ser assim. Você pode ser feliz e melhorar o teu aspecto. Sim. Não é isso? Então, por eu ter esse conhecimento, né, vamos dizer assim, religioso, digamos, eu não gosto de usar esse termo, mas para as pessoas entenderem melhor, é contraditório para quem não vive isso, mas para quem está dentro e observar com outro olhar, tanto espiritual como o olhar de autoconhecimento e o olhar de embelezamento, de autocuidado, fica fácil. Sem dúvida. Porque é um equilíbrio. Você sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde seria bem-estar físico, social, mental e espiritual. Então, esse é o que a questão da OMS fala. Aí tem de novo a questão que você me fala aqui nos meus programas, que é os pilares da medicina do estilo de vida, que na verdade eles falam em gerenciar estresse, dormir bem, comer bem, atividade física, bons relacionamentos, e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, mas não dá um toque, por exemplo, no bem-estar, na autoestima, que a tua atividade profissional ela ajuda. E é fundamental, porque você vai ficar melhor se você melhorar as outras coisas da tua vida também. Com certeza. O cabelo, os olhos, o tipo de sobrancelha, e assim por diante. Não é uma coisa do mundo, é uma coisa de Deus. Exatamente. Quando você une corpo, alma e espírito, você está unindo uma trindade. E essa trindade, ela vai fazer com que tudo no seu corpo funcione bem e tenha esse equilíbrio que é onde eu quero chegar. Porque essa é a questão importante, porque você estar feliz com você também, né? Que se você não estiver feliz com você, por mais que você faça intervenção, você vai ficar sempre refém da próxima intervenção para aí sim ser feliz. E não vai ser feliz. Você jeito. nunca está contente. A pessoa que ela não procura tratar esse outro lado, né, que é o lado espiritual, ele nunca vai estar contente, porque falta uma lacuna. Pois é. E aí, Ingrid, como é que você atua? Como é que você costura isso na tua atividade empresarial? Você é missionária e vai continuar sendo pelo resto da sua vida, que seja assim, e você vai continuar sendo uma empresária do segmento de beleza e estética. Exatamente. Continue assim. Como é que é esse casamento? Esse casamento é onde entra a missão da empresa, onde entra a missão da Ingrid Fabiani, da empresária, que não deixou de ser missionária. Certo. Entendeu? Numa atividade empresarial. Como é que é essa missão? Então, essa missão é cuidar do bem-estar. É cuidar do dentro para fora, de dentro para fora. Quando a paciente ela chega dentro do nosso consultório, dentro das nossas clínicas, ela chega
com uma dor. Lembra que eu falei da dor lá no início? Sim. Então, todos nós temos as nossas dores, as nossas crenças, os nossos vícios. Trazemos ao longo da nossa vida algo intrínseco dentro de nós, obviamente, e quando isso passa a se exteriorizar em forma de quê? De buscar algo para preencher esse vazio. E aí vai... Aí é onde eu entro. Entendi. Eu entro na solução da dor. Daquilo que não é de fora, mas de dentro. Foi bem claro que você chama de dor, seria essa angústia, que a pessoa está tendo ali, que é uma dor, né? Mas, sim. Assim, não é uma dor que você vai tomar uma dipirona e vai melhorar. Porque quando você fala de dor, você é médico, você entende de um jeito. Eu já entendo a dor, né, de uma outra maneira. Não, é só para poder deixar bem claro, né? Então, assim... A necessidade. Aí você pega, e aí qual é o teu papel ali? Você vai conversar, tem um psicólogo na sua clínica, porque eu sei lá, eu conheço algumas pessoas na sua clínica lá, que eu corto meu cabelo, lá que eu cuido de mim, né, na sua clínica. E eu não fui em todos os serviços ainda, até pode ser que eu vá frequentando, mas o que você tem hoje, então? Você tem hoje um apoio... Sim, a gente tem um suporte lá dentro da clínica, por isso ela trabalha também com essa parte da saúde. Como eu falei lá no início, né, eu tenho esse know-how. A gente, quando lida com pessoas, a gente vai criando uma expertise, né, dentro do segmento, que isso vai trazendo para você, de uma forma sedimentada, como lidar com o outro. Então, eu criei... dentro da minha avaliação, dentro das avaliações dentro da clínica, uma maneira de identificar isso, entendeu? Então, a gente identifica de várias formas. O paciente, quando ele chega dentro, é diferente quando ele vai ao médico. Pode até ser que também, mas dentro de uma clínica de estética, ele vem com uma necessidade que não é externa, mas dentro dela. E ele consegue falar a necessidade? Olha, por várias formas a gente consegue identificar, tá? Então ele vai falando, a gente vai vendo qual é a necessidade. Às vezes ele quer fazer um botox, ele quer fazer um outro tipo de procedimento mais invasivo e não é a necessidade dele ou não é o que vai resolver para ele naquele momento. Entendi. Então eu já vi essas questões. Eu vim aqui porque eu quero tal remédio assim, mas para quê? Para isso. Não, desculpa, esse remédio não vai funcionar. Então, você já consegue identificar. Claro. Então, essa visão dentro da clínica é muito importante, porque eu não vou vender valores para a pessoa. Você vende solução. Eu vendo solução. Entendi. Tá? E isso faz parte do empreendedorismo também. Né? O ser empreendedor e ele ter essa visão, saber separar essas coisas e ao mesmo tempo lá na frente elas se juntam, elas se unem, isso é o mais importante. É o que faz dar certo o negócio. Entendi. Eu sei, eu tenho uma formação acadêmica, Sim, residência, mestrado, doutorado, MBA, assim, e tenho a minha convicção de que muito do que eu sou não foi curso dependente, era eu. Eu queria saber de você o seguinte, até onde é Ingrid Fabiani a pessoa que criou isso, ou é a Ingrid Fabiani que fez cursos fora do país? Você falou que fez cursos em Buenos Aires. Buenos Aires, Portugal. Sim. E que você fez curso da parte de estética nesses lugares. Sim, fiz o nível superior e pós-graduação também nessa área. Eu entendo que a formação acadêmica é importante ter. Sim. Eu queria saber até que ponto você aprendeu, até que ponto você aprimorou aquilo que você já trazia dentro do teu coração. Eu acho que os dois. As duas coisas. As duas coisas, elas tiveram o seu papel importante. Como vai continuar tendo? Porque você continuar estudando, né? A gente que está lidando com o ser humano, com o outro, é muito importante você aprimorar aquilo que você já tem. Mas essa sensibilidade do ser humano, de humanizar também os seus atendimentos, é o mais importante, é um dos fatores. Engraçado isso, né? Eu nunca pensei, veja bem, de novo um outro preconceito meu, tá? Eu nunca pensei que o espaço de beleza pudesse ser uma coisa que tivesse como objetivo, dentre outras coisas, o cuidar de dentro para fora. Exatamente. Eu sempre vejo, não sei se é porque eu vou e fico prestando atenção, às vezes naquelas conversas de salão, que eu acho sempre muito superficiais, pelo menos ali, eu não vejo uma coisa aprofundada, e vejo mais do mesmo, por parte de alguns profissionais, não é o caso de você, da tua empresa, e assim, pessoas que já trazem determinadas coisas pré-formatadas, assim, eu quero isso aqui para mim, né? Eu quero esse olho, essa boca, esse nariz, e
e quer, de repente, até assumir a conta bancária, o namorado, o marido da mulher e mais outras coisas, mas não quer mudar de dentro para fora, né? Não quer mudar de dentro para fora. É onde entra. Nós vamos fazer o tratamento na paciente que ela deseja? Vamos fazer. Claro. Só que antes da gente tomar essa atitude, ter essa ação, a gente vai explicar para ela o que a gente também tem para oferecer e o que ela pode alcançar. Entendi. Então, trazer a responsabilidade, a autorresponsabilidade no que ela vai ter de resultado. Ou seja, você traz um plano de ação. Sim. Onde você vai expor para aquela pessoa e ela vai topar, vai entrar nesse barco ou não, é isso? Exatamente. Ela pode ter o que ela quer, como ela também pode entrar naquilo que é um plano de ação dentro da clínica, tanto para o emagrecimento. Você sabe, doutor Edmilson, tudo começa na mente. Sim. Então, meu cliente, meu paciente, quando ele chega no espaço, ele chega com um pensamento. Ele chega com uma situação já pré-determinada. Ele já chega querendo algo que ele acha que vai ser bom para ele. E coisas imediatas. Imediatas, rápidas. E que muitas das vezes não vai ser a solução daquilo que ele precisa. Então, o meu papel dentro do estabelecimento, dentro da clínica, da Vital Clinic, é trazer essa ideia para ele de que aquilo vai ser bom ou não, mas que a responsabilidade vem para ele de que aquilo vai ser realmente o ideal. Como é que o cidadão pode, na medida do possível, identificar um bom espaço? Porque por mais que você atue no Recreio dos Bandeirantes e que você atue no Jardim América, Sim. São 2 lugares do Rio de Janeiro, esse podcast é visto pelo Brasil inteiro, quem tem acesso à internet. Como é que você identifica um espaço que tem essa preocupação, né, de lidar? Não acho que seja uma coisa comum, acho que é muito uma marca registrada de vocês, né? Sim, eu acredito que não seja só registrada, né, por nós, mas eu acredito que outras pessoas, os profissionais, né, eles já tenham essa sensibilidade de olhar para o outro com essa mente de que ele não precisa vender produtos nem serviços. O paciente ele vai chegar num certo estabelecimento e quando ele chega ali, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido daquilo que ele realmente necessita para ser executado um serviço. Porque quando você chegar no estabelecimento e as pessoas olharem para você e quiserem logo te vender um serviço, é melhor que você não continue. Que você procure, que você busque outros lugares que realmente tenham essa visão mais humanizada. Não deve ficar aborrecido pelo fato do estabelecimento dar uma retrucada ou dar uma questionada até para entender o ponto do teu de equilíbrio, né? Porque quando a pessoa profissional é você, eu vou lá e me queixo, e você faz tudo o que eu quero, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja querendo muita coisa e a chance de frustrar é grande, né? Sim. E aí você tenta me reequilibrar. Exatamente, é reequilíbrio. Teve situação na tua experiência da pessoa chegar lá querendo um procedimento e você modificar não, em comum acordo, alterar e propor uma outra coisa e dizer, puxa vida, que bom que você me acolheu desse jeito? Várias vezes. Um exemplo assim de que você tenha marcado a tua vida profissional nesses 25 anos de estética. Então, a paciente ela vinha querendo fazer um tratamento para emagrecer, para abdômen, por exemplo. As mulheres, elas olham muito para essa região do corpo, né? Às vezes ela precisa de uma forma sistêmica, uma forma do corpo inteiro, emagrecimento real, né? Fazer um tratamento com nutricionista, psicólogo, enfim. E ela chegar ali querendo, porque a dor dela, veja bem, a dor que eu me refiro, a necessidade dela, para ela é o abdômen. Aquilo que incomoda para ela. E aí eu entro conversando com ela ali num papo, às vezes, muitas das vezes de 1 hora, né, na avaliação, e eu digo para ela assim, olha, vamos começar com sessões de massagem relaxante. Ah, entendi. Você tenta quebrar, deixar ela tranquila. Eu desacelero ela. Desacelera. Quando eu desacelero o paciente, eu tenho um ganho muito maior lá na frente. Até da cognição dela, sem dúvida. Olha, questões respiratórias, emocionais primeiramente, respiratória, circulatória,
Então, eu tenho toda uma questão que engloba quando eu toco no corpo do paciente. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa minha visão, essa questão de você querer... Poxa, mas massagem relaxante, você não tem noção. Não é um luxo, é uma necessidade. É remédio. Remédio. Você, como libera médico... endorfina, exatamente. libera endocannabinoide, com certeza. Isso é... hormonal. Então, quer dizer, tem toda uma questão. Eu já tive pacientes de não conseguir abotoar, uma mulher, no caso, o sutiã. E ela sair numa sessão, ela sair dali me abraçando e chorando. Olha só. Teve uma situação, essa situação é bem interessante. Eu estava com a minha namorada lá em casa no elevador. E aí, no elevador tem espelho. Uhum. E ela tem um corpo lindo, né? E ela falou assim, ela se olhou no espelho e falou assim, quem me dera que eu tivesse essa barriga que está ali. Tu tem essa barriga é sua. É você que está no espelho, não tem nenhum espelho mágico. Então é engraçado que a pessoa ela não se vê como ela é ou como ela está. Exatamente. E aí ela pega, eu pego, no caso, ela admirando a própria barriga, mas como se não fosse a barriga dela. Você incrivelmente humano. Eu não falei para Isso. você a questão da mente? É engraçado, me é curioso, que eu falei que aí você me deu uma ideia aqui agora de ter esse reencontro dela com ela própria, né? Eu vou apresentar ela a pessoa que ela está vendo no espelho. Porque da mesma forma que ela se via até que bem, e ela estava bem, tem gente que se vê muito mal. E talvez seja o relato mais comum da pessoa olhar, se achar enorme, se achar feia, se achar gorda, e vai começar a modificar um monte de coisa, quando, na verdade, os problemas não estão naquilo que ela parece ser, naquilo que ela vem sendo de dentro para fora. Exatamente. E essa proposta de massagem, relaxante, conversa... Essa é uma delas. Encontro com ela própria. Encontro com ela própria. Eu tive uma paciente também, doutor Edmilson. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de vontade de passar por essa massagem relaxante, por ir lá e ver se eu consigo me enxergar melhor. Vamos lá. Então, mas eu tive uma paciente... Pô, a gente podia fazer um programa lá na clínica, levar o Cazuza lá para gravar, fazer um podcast lá e fazer um reality show antes e depois da tua intervenção. Só que nós que somos aqui do Ocidente, nós temos uma visão de saúde enquanto... Da outro podcast, Sim. tá? Enquanto que os orientais, eles encontram com uma outra percepção de saúde. Né? Sim, esse encontro consigo mesmo, os fitoterápicos, as ervas, o natural, que é onde eu quero chegar, tá? Entendi. E as massagens. Então, quer dizer, eu tive um relato de uma cliente que ela tomava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, de pirona. Por anos. Será que isso fez bem para ela? Claro que não, vai ter muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu, sem o grande conhecimento com relação a isso aí, né, com relação a essa área, mas a gente percebe, mesmo sendo leiga, que aquilo não vai te fazer bem, porque você está, vamos dizer assim, presa àqueles remédios que, ao longo prazo, vão te fazer muito ruim, vão te fazer mal. O que eu fiz? Comecei com a terapia de massagem relaxante. Entendi. Agora você me pergunta, na verdade, as dores dela acabou? Sim. Entendi. Uma única vez. Essa mulher, você acha que esse tipo de paciente, de cliente, ele vai deixar de ir ao meu espaço? Não. Nunca mais. Não. Você está entendendo como é que é o inverso? Aí entra o empreendedorismo, entra a sensibilidade do profissional, entra a sua capacidade de olhar para o outro como um ser que precisa de necessidades individuais. Então é totalmente diferente. Então você ter uma missão com o seu negócio e com o outro, com um propósito diferenciado, vai fazer com que o seu negócio cresça. Entendi. Eu achei encantador o fato de você fazer essa intervenção, fazer essa massagem relaxante, devolvendo a pessoa, acalmando, desacelerando. Porque tem alguns espaços, algumas clínicas, alguns salões, que uma vez uma amiga minha mandou assim, olha, esse é o salão que eu pedi para Deus, essa é a clínica que eu pedi para Deus, e aí lá um espumante. Na verdade, o espumante vai ter seus eventos adversos, vai entrar numa questão da bebida alcoólica que tem alguns problemas, você precisa dirigir depois. E a tua intervenção, que é essa massagem, a devolução da pessoa para ela própria, tipo assim, exatamente, né, aquela coisa da tranquilidade,
Não tem evento adverso, só Não. tem indicação. E como é que é essa resposta depois? Que você meio que reequilibra a questão emocional e aí faz a proposta de alguma coisa de intervenção. Você acha que o grau de satisfação aumenta? Com certeza. E também os resultados. Sim. Porque se ela quer emagrecer, ela precisa estar equilibrada. Se ela quer ter resultados com um tratamento dentro da clínica, que normalmente são a questão do emagrecimento, a questão da melhora do tônus da pele, você sabe que tem uma ação direta. Tem. Então, quando eu desacelero, eu diminuo a ação do cortisol no organismo. Com certeza. Diminui o edema, diminui O inchaço, a insônia. Você vê que você trabalha intuitivamente, não, você tem conhecimento, obviamente, Sim, também de tentar intuitiva. devolver a questão dos pilares da medicina do estilo de vida. Você já falou em emagrecimento, ou seja, comer melhor. Você falou gerenciar o estresse. Você falou em dormir melhor. Você falou na questão da pessoa ficar melhor com ela própria, portanto, vai melhorar a questão dos melhores relacionamentos. Exatamente. E você devolve, então, quando você pega e faz uma massagem dessa relaxa, eu estou te falando o seguinte, e lá, ok, tomar um drinkzinho de vez em quando, não vejo nenhum problema, não tem essa coisa ortodoxa. Mas a minha necessidade de tomar um drinkzinho, seja uma taça de vinho, diminuiu muito, 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 muito depois que eu incorporei no meu dia a dia atividade física. Eu faço atividade física todo dia. Por quê? E aí eu não tenho mais vontade de tomar nada. Já fiz a minha endorfina, já produzi minha liberação lá dos meus hormônios da felicidade. Eu não preciso buscar esse artifício que cá entre nós. Eu não sou contra tomar, mas o acúmulo vai prejudicar. Ao passo que se você aumentar a sua atividade física, dentro, obviamente, sempre de uma supervisão, vai ser ótimo para a tua longevidade, para controlar todas as outras coisas. Então, a tua proposta de trabalho casa de uma forma muito perfeita com a medicina do estilo de vida e que eu acrescento a questão do bem-estar que Harvard deixou de fora. Entendeu? Que eu acho que é o que você vem propondo. Exatamente. Então, essa questão que você falou do bem-estar, da liberação das endorfinas, está associada a somente uma ação. Massagem. A massagem. Uma única ação eu consigo fazer com que todo esse corpo comece a funcionar. E como é que é essa questão da massagem? Veja bem, eu estou indo lá num atendimento. Vou lá, aí você identifica, obviamente, massagem para mim acho que é quase tão importante quanto aperto de mão e um abraço. Depois do aperto de mão, você deita na mão lá fazer. Aí bota uma música ambiente bom. Os óleos essenciais. Um aroma gostoso. Exatamente. Para te devolver. Porque eu acho, Ingrid, que quando você devolve ou você estimula os sentidos de uma forma positiva, né? De você ouvir bem, ver bem, o tato, o olfato e o paladar, são coisas que deixam você mais feliz. Com certeza. Né? Eu tive um problema na família, do meu pai, por exemplo, que nos deixou em 2020 e 2021, e ele, no determinado momento da vida dele, ele nunca foi um homem que sentia bem o olfato, ele tinha problemas, usou muito tempo medicamento por conta própria, comprometeu o olfato, ele enxergava muito mal porque tem um problema nos olhos, então a visão prejudicada, a audição pela idade avançada, ele se recusava a usar um aparelho auditivo, já bem não ouvia rádio, não ouvia música, não ouvia um filme, começou a sentir dor, ou seja, a questão do tato dele foi prejudicada. Então, assim, os sentidos, que era audição, visão, olfato, paladar, todos eles prejudicados. E a tendência dessa pessoa, e foi o que aconteceu com ele, infelizmente, de indo num ciclo vicioso, ruim, e não recuperou. Por mais que houvesse intervenção, meu irmão também é médico, ele não recuperou, vivia o tempo todo num quarto escuro, o dia inteiro. Então, assim, não havia mais prazer em viver. Né? Talvez, se a gente tivesse hoje essa percepção, eu sei que tem pouco tempo que ele nos deixou, mas hoje eu teria uma outra visão. Apesar de ser médico, eu acho que essa questão do cuidado, mas também tem o seguinte, óbvio que a pessoa tem que querer também mudar o seu status, né? Mudar a sua condição, né, Ingrid? Às vezes ela não quer mais porque ela já chegou num grau de desespero, debilitada,
tão profundo que ela começa a ver o mundo cinza. Ele não consegue mais enxergar o mundo com cores. Eu tive o caso de uma paciente que ela foi para o médico, para a emergência 2 vezes. E olha o que é ter um médico com essa visão humanizada. Na segunda vez que ela chegou naquele local, que ela teve um surto no trabalho, a primeira ela foi medicada, aquela coisa toda. Na segunda vez ela foi e a médica virou para ela e falou assim, falou o nome dela, né, que agora não convém, e falou para ela procurar uma massoterapeuta. Procura uma massoterapeuta, faz uma massagem, porque ela estava com o pescoço rígido. Entendi. Tá, já estagnada ali, né, com aquela crise de ansiedade, que virou o mal do século, tá? E quando ela me ligou, que ela ligou lá para a clínica, na verdade, eu senti no áudio dela uma força tão grande, um desespero, que eu desmarquei um cliente. Olha só. Eu falei assim, eu vou atender essa mulher. E eu não tinha mais horário, e olha, é bom o profissional ser sensível ao outro. E eu atendi essa mulher e ela me trouxe, depois dela, além do resultado, que até tenho isso hoje, que ela mandou a mensagem para a gente agradecendo muito, daquele dia em diante ela nunca mais teve o surto, dormiu a noite toda, e me indicou vários outros pacientes, inclusive uma família inteira, de uma médica até, que ela hoje é nossa paciente também. E assim, você está entendendo como não é valor? Não é preço? Não é. E sim, saber o que você está fazendo e para quem você está fazendo e qual a necessidade daquele paciente. Então, dali em diante, ela saiu dali maravilhada, continuou fazendo as massagens, que para ela foi uma terapia. Não, isso inverte o ciclo vicioso em ciclo virtuoso. Exato. Tudo fica melhor depois disso. Tudo fica melhor. E aí você não sabe qual foi o início, sabe que deu uma guinada, igual aquele ventilador de teto, que agora joga para baixo o vento e olha, joga para cima. Você foi lá e clicou no botão e devolveu para ela o prazer de viver, né? E aí outras coisas ficam prazerosas, porque tem gente que tudo é ruim, tudo é horrível. Fica cinza. Fica cinza. Estou aqui hoje com a Ingrid Fabiani. Ela é esteticista, pós-graduada nesse assunto, inclusive fez algumas pós-graduações fora do nosso país, na Argentina, também na Europa. E o papo está super legal. Espero que você esteja gostando e, portanto, compartilhe esse vídeo, porque essas informações são capazes de, se não digo salvar vidas, mas de devolver um pouco mais de prazer. E ela vem dando uma abordagem bem interessante. E aí eu começo a achar que essa tua abordagem, tudo bem, é muito sua, né? É muito uma abordagem que você teve aí uma influência, obviamente, dos professores, dos cursos que você fez, mas tem essa questão também religiosa que eu acho que fortalece isso. Eu sei que você não está falando da religião, não é o propósito aqui, mas eu acho que isso também ajuda, né? Dentro do que a OMS fala, que é bem-estar físico, social, mental e espiritual, você atua nesse conjunto, né? Da forma como você faz. A pergunta que eu deixei para você em aberto foi que profissionais atuam com você com o intuito de fazer com que aquele ventilador de teto que está soprando para baixo, sobe para cima e a pessoa dê uma alavancada na vida dela, tornando tudo mais colorido. Exatamente. Então, a missão, né, e o propósito da empresa é esse. Quem são essas pessoas que te ajudam? Quem são os profissionais? É uma equipe multidisciplinar que a gente, hoje, são os colaboradores, né, que vão desde serviços como a própria manicure, pedicure, que o cliente ele chega para a gente procurando um serviço. Certo. Né? E aí chega até a mim, muitas das vezes, procurando resolver uma questão dele, que aí já é outro tipo de paciente. Porque lá na clínica, na verdade, a gente criou um espaço com profissionais da beleza e profissionais da área da saúde. Sim. Onde esse paciente, esse cliente, ele chegue e encontre tudo no mesmo espaço, todos os serviços ou quase todos que ele necessita para ele poder sair bem daquele local, entendeu? Então, assim, hoje nós temos desde, como eu falei, a manicure, a pedicure, uma podóloga, na área da beleza, os cabeleireiros, né, que são habilitados, inclusive você é cliente de um deles, né? Rei, ó.
Mandasse lá pro meu personal stylist. Sempre me deixa... Eu chego lá arrasado, mal, ele vem dar um jeito assim... Aí eu saio de lá melhor. Isso não é bom? É ótimo. Então, ótimo. Esse é o intuito nosso. Então, a nossa esteticista, né, que a gente tem lá uma estética avançada também, uma estética humanizada. Temos também, eu não posso esquecer de ninguém, gente. Temos a questão... Você pode usar colinha se quiser, para não esquecer ninguém. Vai lá, pode usar. A profissional da sobrancelha, a profissional da micropigmentação, os profissionais que vão atuar naquele local no embelezamento. Sim. E na área da saúde, nós temos lá a nutricionista, que vai atendendo de forma online, que já trabalhava comigo, então uma pessoa que eu já tenho confiança, então ela trabalha hoje de forma online. A psicóloga, que também já trabalhava conosco lá na clínica, no Jardim América. As pessoas têm que entender que é um processo. Né? É um processo de melhora e essa melhora passa pelas questões internas do seu íntimo, do seu âmago, do seu interior. Exatamente. E sem esse apoio você não vai... né? Tem que ter esse apoio. A gente consegue os resultados, porque em si o tratamento... Porque nem todo mundo trabalha assim, tá? Eu vou dizer, no âmbito geral, não se trabalha assim. Eu acho que não conheço. Pois é. E nós temos essa missão, como eu te falei, desde o início da minha carreira, esse propósito. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Sim. E isso, para mim, é fundamental. Então, quando você tem essa visão de tratar do outro assim, as coisas realmente elas vão prosseguir num percentual maior de resultado. Mas isso não quer dizer que outros profissionais que não tenham essa visão, mas que ele trabalha com a estética, a própria estética avançada, enfim, lá ele também vai encontrar isso. Tá? Ele não é obrigado a entrar naquilo que eu desejo, mas ele precisa entender qual é o propósito, qual é a missão. E aí entender o cliente. Exatamente. E ele que vai decidir, na verdade, o que ele deseja. Eu sempre parto do princípio da autorresponsabilidade. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é com relação à minha equipe. Sim. Tá? A gente vai ter um treinamento, inclusive eles não sabem, né? Vai sair aqui em primeira mão, que é com o coach Humberto Machado. Sim. Ele vai levar esse tema lá, o poder da autorresponsabilidade para a equipe, até mesmo para trazer mais conexão entre eles. Entre eles. Tá? Claro. Porque a gente trabalha internamente, né? Isso dentro do nosso espaço, mas também, não só com o paciente, mas com a gente também. Claro. Então, a equipe é multidisciplinar, como eu falei, são todos habilitados dentro da área, já eram pessoas que eu conhecia, outros não, inclusive empreendedores. Na tua empresa, Casa de Ferreira Espeto de Pau, ou as pessoas se cuidam ali? Não, se cuidam. Se cuidam entre elas. Tem esse rodízio entre eles, tipo assim, eu te ajudo, você me ajuda. Eu coloquei essa visão para eles. Eu coloquei essa visão. Não tinham, apesar de terem vindo dessa área, que já vieram com experiência, mas hoje a gente está conseguindo colocar essa questão do tratamento, do autocuidado, cuidou, né? do bem-estar, exatamente. O cuidado com o cuidador. Exatamente. Isso é fundamental. Porque ele precisa entender o que o outro está sentindo. Sem dúvida. Eu não consigo, muitas das vezes, a minha visão é limitada quando eu não enxergo o outro. Quando eu passo a enxergar o outro da maneira que eu sinto, por exemplo, o que é uma massagem, eu sinto o que é uma limpeza de pele, eu sinto o que é um tratar do cabelo, eu sei como é que... Então, eu começo a também enxergar o outro como necessário aquele tratamento para ele. E aí ele até identifica mais facilmente naquele cliente que está atendendo o que o outro pode fazer por ele que ele não teria capacidade de fazer pela própria formação dele naquela área. Exatamente, porque aí vem de uma questão do merecimento também, que é outra questão. Quando ele vê que, poxa, imagina, eu trato tanto do outro, né? Os médicos, né, inclusive, tratam tanto do outro, mas ele não se cuida. Isso é interessante. Não, você está falando a verdade. Você sabe que hoje eu cuido de mim, mas nem sempre foi assim. Sempre trabalhei muito, muito, muito. Hoje continuo trabalhando, mas não como eu trabalhava com 5, 6, 10, 15, 20 anos de formado. Hoje eu trabalho bem menos do que trabalhava antes. E você vai dizer assim, Edmilson, isso era louco. Porque assim, tinha duas coisas que eu gostava de fazer. Era cortar o cabelo, que era o momento que eu me dava de presente. Tá vendo? E, pasmem, ir ao dentista. Porque era o momento que eu sentava e alguém cuidava de mim.
Você vê que e o trabalho é intenso. Quando você bota dentista como uma opção de lazer ou de entretenimento, é complicado, você tem que rever os seus conceitos. É muito melhor trocar. Não, o dentista é necessário, é importante, mas se a tua opção de entretenimento é brincadeira. Então, assim, se eu pudesse entremear, até porque dentista você não vai ser, você vai a cada 6 meses, tudo certo? Pudesse entremear com massagens relaxantes, com alguma coisa que bem cuidasse de você, cuidasse do teu aspecto físico, é legal o tocar. Eu estou vendo hoje, assim, pela própria condição da tecnologia, o toque aqui, não o toque aqui, não o acolhimento, não o aperto de mão, não o olho no olho. O abraço. As pessoas não sabem abraçar. As pessoas não sabem, e isso, em parte, a tecnologia vem sendo responsável por esse distanciamento. E aí começa a ter algumas questões interessantes em várias áreas da economia. Você não tem mais a casa da avó que você vai, porque a avó trabalha fora. Ou você não vai mais na rua, porque é perigoso. Aí você troca a casa da avó pela colônia de férias. Troca a rua pelo condomínio. Troca o futebol no asfalto pela escolinha de futebol. Videogame. Então, a vida está muito estranha nesse aspecto. Estranha. E aí eu acho que você vem ocupando essa lacuna que é percebida hoje a olhos nus em diferentes áreas. E eu estou te falando assim, a questão até da paquera, da troca de olhar, que era uma coisa na minha geração comum. Eu estava conversando com uma menina, ela falou assim, hoje em dia ninguém mais paquera, essa coisa de abordar você num bar, esquece, a pessoa chega perto de você e fala assim, qual é o teu Instagram? Você tá no Instagram? Ele vai, sai, e aí começa a conversa, 2, 3 dias depois, pelo Instagram. Ou seja, a pessoa vai ver aquilo que a pessoa aparenta ser ou ostenta nas redes sociais, para depois tentar conhecer essa pessoa, o que ela é por dentro. E às vezes não consegue entender, e quando conhece, decepciona e se distancia e se afasta. Quando não, pelos sites de namoro. Pelo site de namoro. Então eu acho que essa questão do convívio é bem interessante, eu acho que você vem numa outra proposta devolvendo isso que está ausente entre nós na sociedade ocidental. Exatamente. Quando eu vou fazer avaliação, eu gosto muito de olhar no olho. É a primeira janela do seu corpo. E a pessoa às vezes fica incomodada. Fica assim. Por isso que você no início você perguntou assim, mas como é essa percepção? Eu tenho várias maneiras de perceber isso. Então isso realmente é uma coisa que você vai criando. Fala aqui, você tem contatos hoje, quais são os seus Instagrams? Desculpa, eu te cortei porque eu fiquei pensando, como é que eu faço para ir até lá? Eu sei, mas como é que quem está vendo a gente, né, pode ir até vocês? Então, hoje nós temos o Instagram da clínica, que é o Estética Vital Oficial. Está aqui embaixo na nossa... Sim, Estética... Cajuza vai colar aqui embaixo. Não, perdão, é Vital Clinic, Estética Vital anterior, me perdoe. Clínica. Vital Clinic Oficial. O Clinic é com C mudo no final? C mudo no final. Tá, então Vital Clinic, tudo Oficial, junto. Oficial. Né? E também temos a Ingrid Fabiane _, que é o meu Instagram, que eu ajudo mulheres, inclusive, a empreender. Você faz palestras sobre isso também, né? Sim, eu comecei um trabalho com mulheres, né? E foi assim também maravilhoso, chamado Mulheres Blindadas. Mulheres Blindadas por Deus. Foi assim algo transformador, não só na vida delas, mas no meu também, tá? Eu posso depois vir falando sobre isso. Mas tudo engloba isso, essa questão de você olhar o outro de forma sistêmica, de forma global. Ele não vai para mim, para eu olhar para ele, eu quero fazer uma limpeza de pele. Ele vai para mim e eu começo a olhar ele de uma maneira totalmente diferenciada. É onde ele vê que o nosso tratamento realmente é completamente diferente. Isso é bem interessante. Eu não estou aproveitando todos os serviços que tem na sua clínica. Eu vou olhar com outros olhos, vou lá com esse olhar de quem vai... um cliente comum, eu vou lá e vou me consultar, depois vou dar meu depoimento aqui no nosso canal, a gente faz depois um outro vídeo sobre isso. Eu acho bem legal essa percepção. Quer ver, eu mesmo frequento o salão, a clínica, o espaço, já há algum tempo. Na tua gestão deve ter o quê? 6 meses? 6 meses. 6 meses. Percebe-se, obviamente, uma melhora evidente, que é no ânimo das pessoas, na energia, né, nesse ambiente que está ali.
Mas eu não conhecia algumas coisas que você me trouxe aqui nesse podcast. Então, eu estou até me sentindo assim, tem que ir lá conhecer um pouco mais Traz a fundo. curiosidade, e né? deixar de ser só o ouvido para ser a pessoa que vai ser o porta-voz dessas inovações e dessa tua proposta inovadora de trabalho, que é muito interessante. Então, nossa proposta, na verdade, para concluir, né, a minha fala, é trazer um espaço aconchegante, profissionais habilitados, preço justo. Sim, sim. Né? E que as pessoas cheguem ali e elas saibam que elas vão ser bem cuidadas, que elas vão ser bem tratadas e que elas realmente vão ter o serviço que elas precisam e não o que eu quero vender. E aí eu acho que é interessante a questão da ditadura da beleza, que as pessoas não têm que ser iguais. Cada um tem que ter a sua beleza e descobrir-se bela ou belo. Né? E lá no teu espaço, na tua clínica, eu posso assegurar, você não é o único, mas também não é só mais um. Você é uma pessoa especial e eu sou testemunho disso. Exatamente. Ingrid, obrigado por ter vindo aqui. Nada, espero que querido. você volte aqui outras vezes, que você tenha curtido esse papo de quase 1 hora aqui no nosso podcast. E você não deixe de seguir a gente, não deixe de seguir a Ingrid. E é isso aí. Compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muita gente. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.